A gente fez um podcast com o Richard Bach, que foi cientista político da XP por muitos anos. Tava trabalhando, saiu da XP, trabalhou com Lula, né? Foi trabalhar no governo antes da XP, sempre acompanhando política, Brasília, e tava lá. E, obviamente, a pergunta que a gente fez foi essa, né? E ele falou, cara, vou te dizer aqui, Lula ele vem e concorre. Óbvio, porque, não tem ninguém que seja tão competitivo quanto ele. E a eleição não vai ser fácil, mesmo ele trazendo indicadores positivos, uma inflação historicamente baixa para o Brasil, com nível de desemprego baixo, com indicadores macro, assim, razoáveis, e olha como que tá difícil para ele ganhar. Você acha que vai colocar um outro cara, agora, e essa reforma do imposto de renda, que a gente percebe acompanhando pesquisa, é que ela não tá sendo creditada ao Haddad. Ela tá sendo creditada ao Lula. Sim, então todo o benefício político dessa medida, ela poderia estar sendo canalizado pro Haddad, para alguma outra pessoa, se houvesse a tentativa de construir um outro candidato. Mas não tá. Tá sendo claramente capitalizada pelo atual presidente, pelo Lula. Então acho que eu não vejo nenhum motivo pro Lula chegar no ano que vem e falar, não vou concorrer, porque, sei lá, o cara aqui tá competitivo, sabe? Vamos botar em termos de percentual. Qual a chance dele vir, qual a chance dele não vir, na sua opinião? Pra mim, 95 dele vir. 95? Então aposto no 5, cara, que a odd é maior. Aí O resultado é maior. Uhum. Se todo mercado pensar assim, e ele não vier, é aquilo que eu falei, eu tenho pouca ação. Uhum. Tenho pouca ação, tenho pouco IPCA, renda a mais, né, 2075, tenho um pouco de tudo. Sim. Porque imagina, cara, se ele não vier, o pessoal já bota, cara, direita levou. Mas é o que eu falo pra você. A chance dele vir, ela é muito mais alta, tá precificada. E mesmo se ele vir, não vai ser um cenário fácil. E, mesmo competitivo, eu acho que, cara, talvez o problema do Brasil, aí eu posso apanhar aqui, ele seja um pouco mais simples de se resolver do que as notícias acabam pintando, sabe? Então eu acho que realmente a gente tá num momento muito positivo para ativo de risco, acho que ano que vem vai ser. Eu acho que depois das eleições também a gente vai ter um período mais positivo para ativos de risco no Brasil. Na tua opinião, percentualmente, o que você acha? É quase 100 para mim. Quase 100 também? Quase 100 que ele vem. Eu tenho medo de ainda ver ele e Boulos para São Paulo. Porque imagina, Boulos e Kassab, eu acho que Boulos tem mais chance. E Kassab falou, se Tarcísio vem, aí ele vem. O Estado. Ricardo Nunes, para mim, teria mais chance em São Paulo do que Kassab. Então, Kassab e Boulos, eu tenho muito medo de Boulos virar governador. Aí ele leva muito voto para Lula. Nossa. Então é medo. Eu espero que nada disso aconteça, mas é medo. Uhum. Então, para mim, Lula só não vem candidato se a saúde não deixar. Uhum. Bom, descobriremos em pouco tempo. Março. Exato. Março, abril. 3, 4 meses. Que até abril ele tem que... O Tarcísio, né? Ele tem que sair de... Deixar o cargo de governador para poder depois concorrer à presidência. Bom, e de outros mercados, pegando aí mercado americano, por exemplo, qual é a visão de vocês, assim, para os próximos 12 meses? O que é relevante? Temos uma bolha de ar? Não temos? O mercado realmente está muito esticado ou não, tendo em vista a revolução tecnológica, os ganhos de produtividade que podem vir disso? É só um natural? Então vamos lá, mercado americano. Mercado americano acho que ainda tá para se posicionar em fechamento de juros. Eu gosto muito de olhar para bonds lá fora, bonds brasileiros lá fora. Então, literalmente, Redditor, B3... Tá pagando quanto de B3 lá fora? B3 estava 5,80 no começo da semana, eu não vi agora. 5,80 em dólar? 5,40. Você pega 10 anos colado a 6 alguns papéis. O único papel que eu até compraria, mas eu tenho medo do efeito paralelo é Petrobras. Não pela gestão federal. Mas se o petróleo cair demais e ela diminuir o lucro, ela demorar a queimar a gordura do bonds. Ok? Então, não pelo fato de zero chance para mim de Petrobras dar calote, tá? 0, 0, 0. É pelo fato do produto que ela faz, se a guerra por acaso aliviar da Rússia e da Ucrânia, o petróleo cair muito, a receita dela diminuir e ela ficar com um prêmio gordo. Vai estressar, né? Tipo assim, o mundo inteiro melhorando e ela ainda com prêmio gordo. Então eu gosto de tesouro lá fora, Redditor, eu acho que tem um espaço bom para especular em bonds, tá? Não tanto quanto investimento, mas mais como especulação. Porque como investimento nós somos tributados, né? Todo semestre lá você paga no imposto de renda do ano seguinte. Então, quanto a isso, a ETF é melhor, ETF irlandês, não americano, tá? Então, depois a gente até debate isso aqui. Então, eu acho que tem espaço para essa queda de juros. Acho que tem gordura para queimar lá fora, ok? Estados Unidos, eu acompanho bem pouco inteligência de ação. Eu tenho dinheiro lá em Dow Jones.
Eu não tenho Dow Jones? Dow Jones. Eu tenho Dow Jones há um tempo. Na verdade, eu comprei Dow Jones logo depois da eleição do Trump. Eu achava que ele ia proteger mais a indústria interna. De O algum discurso modo. dele é esse, né? Então foi esse discurso que eu comprei ao ETF de Dow Jones. E inteligência artificial é um mistério ainda, né? Se é bolha, se não é bolha, não sei te dar essa resposta. Mas eu acho que a dúvida é qual vai ser o passo 2. Eu dei aula sábado para uma empresa de energia que eles falaram que demitiram 100 pessoas na semana anterior por causa de IA. Várias coisas que eles usavam manualmente, eles não estão usando mais manualmente, e a inteligência está fazendo a parte do funcionário. Uhum. Aí eles tiveram que Interessante, demitir 100 pessoas. Uhum. Cara, eu acho que... Você sabe qual que era o quadro geral da É empresa? grande, é grande. Deve ter uns 5 ou 6 mil pessoas. Então não é É tanto em pequeno, termos mas é o famoso. proporcionais. Será que é o primeiro passo? Sim, sim. Porque ele não demitiu por custo, ele não demitiu por receita. Ele demitiu porque falou, a tecnologia bateu na porta. Concordei e fiz. E vamos começar a testar em outros setores. Esse pessoal era o cobrador de ônibus no momento atual, Uhum. né? Simplesmente foi disruptado. Desapareceu. Uhum. Cara, saiu um relatório recentemente do JP Morgan, e aí ele trouxe um gráfico muito interessante, que ele correlacionava, né, qual que era o nível de preço-lucro da Bolsa Americana, que ele estava sendo negociado, e qual foi o retorno nos próximos 10 anos se você comprou na Bolsa Americana naquele nível de preço-lucro. E, obviamente, tem uma correlação negativa, ou seja, Sim. Mais quanto caro você menor- paga, menor o retorno. quanto menor o preço-lucro que você paga ou investe na Bolsa Americana, maior a sua expectativa de retorno em 10 anos. E acima do nível que a gente está vendo hoje, de 23, ou seja, que é o PI lá, né? Em 10 anos, não há um ponto com retorno positivo nos próximos 10 anos, em dólar. Então, se você for pegar, inclusive, né, desvio padrão e tudo mais, se você compra, historicamente, se você comprou a Bolsa Americana no nível de preço-lucro que ela está sendo negociada hoje, sua expectativa de retorno em 10 anos, em dólar, deveria estar entre 2 e menos 2, o que é um retorno historicamente muito baixo, porque a Sim. Bolsa Americana, nos Acho que é últimos 10 100 anos anos... a S&P, não é? 10%? Isso, nos últimos 100 em torno anos, o S&P entrega em dólar um retorno médio de 10%. Só que não se você compra ele em qualquer momento. Então eu acho que, de fato, a Bolsa Americana ela está negociando um nível de preço-lucro relativamente alto. E olhando para esse patamar relativamente histórico... alto, você usou até de um certo eufemismo, né? Se você pega em termos históricos, é muito alto. Muito alto, muito alto. Então esse estudo me faz ficar um pouco mais seletivo, digamos, com Bolsa Americana. Então, na hora de investir em Bolsa Americana, será que não seria melhor você pegar setores um pouco mais tradicionais da economia americana, que ainda estão negociando com um preço-lucro significativamente mais baixo? Porque o que está puxando esse preço-lucro da Bolsa Americana muito para cima, de fato, são as empresas de inteligência artificial. E acho que uma coisa que a gente está caindo... 6 empresas, né? Caindo 7 empresas. na realidade agora é que 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente falou o seguinte, cara, olha essa empresa de inteligência artificial, isso daqui é irreplicável. O Google tá 5 anos atrás da OpenAI. O Twitter tá 5 anos atrás desses caras, para esses caras chegarem. E o que a gente tá vendo, empresas chinesas, então, o que a gente tá vendo é que não. Parece que esse mercado de inteligência artificial ele é mais competitivo do que a gente imaginava 6 meses atrás. Então, o que talvez aconteça é que, de fato, a inteligência artificial vai crescer bem? Eu acho que sim. Mas parece que você criar um negócio de inteligência artificial, hoje, parece ser mais fácil, vamos lá, né? Em termos menos barreira globais, de entrada, é isso? Exato, do que a gente imaginava no passado. Então, eu ficaria mais tranquilo em entrar setores específicos, mais tradicionais da economia americana, do que você pegar um conglomerado geral que vai dar um peso de 30%, 40% para empresas que estão negociando 30 vezes lucro, sabe? Então, acho que para mim a visão de Bolsa Americana é essa. Mas de renda fixa, acho que a gente está otimista, acho que concordo com o professor Cabral, acho que tem muita coisa lá fora nos Estados Unidos que pagam yields historicamente muito bons, você consegue pegar carteiras extremamente pulverizadas em valor em risco, né? Ou seja, com muitos papéis diferentes de empresas com qualidade de crédito muito boa, pagando uma taxa muito boa em dólar. E um outro ponto de destaque aqui, REITs nos Estados Unidos, em termos de valorização com relação à Bolsa Americana, está nas mínimas históricas. Então, se há alguma coisa de renda variável nos Estados Unidos, em termos de indicadores que parece
tá barato, acho que são os REITs, que são os primos, né, americanos dos Fundo imobiliário. fundos imobiliários. E, de novo, né, quando a gente fala do mercado americano, cara, é diferente do mercado brasileiro. Lógico que a gente fala de REITs, pô, um REIT lá tem o tamanho Sim. do mercado de fundo imobiliário aqui. Então é um mercado gigantesco. E óbvio que você vai ter REIT lá que tá com uma precificação mais alta, vai estar REIT lá que tá um pouco mais largado. Mas na média, o mercado de REITs nos Estados Unidos parece que tá muito mais barato em níveis históricos com relação à Bolsa Americana. Então, uma coisa que a gente está fazendo na FinClass, no posicionamento internacional, é dar um peso um pouco maior hoje para fundos imobiliários americanos, os REITs, que você consegue investir através de ETFs também, do que a própria Bolsa. Então, mas eu queria ver a opinião de vocês sobre o porquê dessa discrepância, né? Porque a gente pode pensar que o mercado ele é razoavelmente eficiente, né? Não totalmente eficiente, logicamente, há mercados mais eficientes do que outros, mas algum nível de eficiência existe, a ponto da gente pensar que o mundo funciona de certa forma por arbitragem. O que eu quero dizer com isso, né? Voltando para aquele contexto de juro zero no mundo, na época da pandemia. Cara, se o juro tá zero, todo mundo tira dinheiro de renda fixa e começa a colocar dinheiro em renda variável. E aí a bolsa sobe muito, até que o seu retorno fique próximo de zero. Fica esse retorno ruim, a expectativa é horrível para longo prazo. Mas agora a gente tem o S&P muito esticado, a ponto da perspectiva de retorno futuro ser muito baixa, enquanto você tem um prêmio bom para colher em REITs, por exemplo, para colher em bonds, para colher em renda fixa. Né? Emergentes estavam muito lá embaixo, já subiram um pouco, talvez até por conta disso. O ouro está subindo. É um mercado que está estranho, né? Se a gente pega assim, olha o comportamento dele. Porque se você for ver, juros ainda tá alto, né? Pois é. Juros dos Estados Unidos antes do Covid eram 7,5. Nós estamos falando ainda algo próximo de 4. Exatamente. Então, juros ainda alto, você acaba tendo o prêmio da iniciativa privada. Os bônus tem que estar acima de 4. Eu acho que Então, assim. parte pra mim é isso. Mas então, pegando até esse patamar de juros, né? Pô, retorno prospectivo futuro da bolsa não tá muito bom, mas tá com juro alto. É tipo aqui, o pessoal falando, pô, o Ibovespa já andou demais, tá caro, mas Selic tá em 15, cara. O juros de longo prazo tá em IPCA mais 7, entendeu? Realmente andou demais? Sim. Eu acho que tem um ponto aqui importante, né, da gente destacar. O que será que é o normal? Será que o normal é os Estados Unidos terem uma taxa de juros nominal abaixo da sua meta de inflação? Porque antes da pandemia, o juro americano estava em 1,75. Mas peraí, qual que é a meta de inflação do Banco Central americano? É 2% ao ano. Então a gente está... Mas eles lá, antes estava inflação de 1,60. Aí tinha um juro real zero nada. Exato. Então o juro real neutro nos Estados Unidos, estimado, ele ainda é positivo. Pô, tá entre 1% e 2%. Então se você considerar a meta de inflação do Banco Central americano de 2%, o juro na média de longo prazo nos Estados Unidos tem que estar ali entre 3% e 4%. Eu acho que esse grande período de, juro perto de zero ou muito abaixo disso... Acabou no mundo. Talvez tenha acabado. E esse seja... Tirando Suíça, o resto acabou. Até porque é um período que Suíça não faz muito inflação é sentido, zero, né? mano. Exato. Então talvez essa seja... O dinheiro tem valor no tempo, né? Exato. Talvez seja a nova realidade de a gente trabalhar com juros nos Estados Unidos um pouco mais alto, um pouco mais perto do que sempre demonstrou a teoria econômica, né? Que é meta de inflação mais a sua taxa de juro neutra estimada. Então, eu acho que um ponto é esse. Pô, Gui, então significa que no próximo ciclo de alta de juros, talvez os Estados Unidos tenha volte para um juro mais perto do que a gente viu, de 5, 5,5? Talvez sim. Ou talvez no passado, quando a gente viu os Estados Unidos subindo o juros de 0 para 2, 2,5, a galera falando, os Estados Unidos subiu muito os juros, tenha ficado para trás. Eu acho que o 2,5 é o novo normal lá fora. Você tem uma gordurinhazinha eterna. Então, 2,25 com 2,75, botar um 2,5 no meio, como sendo o novo normal, pelo menos por uma década. Esse teu comentário também sobre essa questão de que a barreira de entrada para IA talvez seja mais baixa do que o mercado estimava antes, é interessante, né? Porque a visão, se a gente pega coisa de um ano atrás, é tipo, o OpenAI está muito na frente de todo mundo, Sim. É difícil alcançar o OpenAI. Tem um site interessante, AI 2027, que ele foi feito com base em previsões de pessoas muito boas em acertar previsões. São muito bons forecasters, né? E aí eles botam a OpenAI como, em algum momento no tempo, e eles fazem uma previsão muito acertada na opinião deles até 2027, depois começa a ficar um cenário mais nebuloso, né? Mas a OpenAI seria a empresa mais valiosa do mundo. Eu penso, cara, será mesmo que vai ser? Porque agora com a nossa ferramenta aqui do grupo, a MyHub.ia, eu estou usando várias IAs que eu não usava antes. Antes eu tinha uma assinatura do ChatGPT, e agora eu tenho o GPT, eu tenho o Claude, eu tenho o Grok, eu tenho o Gemini, eu tô usando todas essas, né? E, cara, o GPT, ele não parece ser a melhor IA para mim.
Eu gostei muito mais do Claude, por exemplo. Uhum. Achei que ele é muito mais assertivo, que ele errou menos. Até em termos de linguagem, a comunicação, eu achei mais interessante. Daí eu falei, pô, talvez o pessoal esteja errado sobre a OpenAI ser a empresa mais valiosa, né? E a gente está vendo agora que a NVIDIA, que até então, vamos colocar assim, nessa guerra, né, corrida pela IA, era a única empresa que vendia o armamento. Uhum. Agora o Google tá lá e pode ser um competidor para a NVIDIA. Perfeito. Então eu tô vendo, cara, o Google até pouco tempo atrás seria o disruptado, porque o meu irmão não faz busca no Google, ele faz no ChatGPT. Sim. Mas agora ele tá aparecendo com alguém que pode disruptar uma empresa que até então não tinha competição e tinha margens altíssimas, né? Achei Porque o Google é interessante, cara. inteligente, né? Ele faz primeiro um chat GPT, depois o negócio. E já te dá os dois ao mesmo tempo. Pois é. A gente trouxe um representante da NVIDIA no podcast dos economistas. Você sabia que o nome é NVIDIA que fala, né? É NVIDIA? Porque quando eles foram batizar a empresa, e o Jensen Huang é o cara que tá desde o começo, né? Uhum. Então é o CEO há mais tempo no cargo no Vale do Silício. Eles foram pesquisar o nome e aí botaram de NVIDIA, que se fala NVIDIA, com base na palavra latina NVIDIA, que significa inveja. Eles queriam criar produtos que dessem inveja nas pessoas. Caraca, E conseguiram, que loucura. Eles conseguiram. Exato. Mas o que eu tava falando? A gente trouxe um representante aqui dos economistas e foi um episódio que a galera nem assistiu. Eu assisti esse episódio, muito bom. Você assistiu? Assisti. E qual que era a minha pergunta pra ele? Eu falei, cara, vocês hoje são a empresa mais valiosa do mundo e tudo mais, você não acha que isso... E Mas na é um época era o ponto. quê? Uns 3 trilhões, sei lá? Exato. Não, eu falei o seguinte, pô, e você não acha que isso vai atrair a demanda de grandes competidores? Isso falando de um cara que trabalha na NVIDIA muitos anos, não? Ele falou, olha, eu acho que isso vai atrair competidores, mas a NVIDIA tá, assim, 10 anos à frente. Então vai ser muito difícil alguém chegar em um curto espaço de tempo para ser competitiva com a NVIDIA. E o que a gente tá vendo é que muito provavelmente eles estão sendo surpreendidos pela rapidez com que a galera tá chegando a Se ele tava com oferecer. tanta certeza assim, né? Exatamente. Então, assim, pô, esses caras estão sendo surpreendidos. Uma boa parte do mercado está sendo surpreendida com o quão rápido as pessoas elas conseguem produzir coisas semelhantes. E sabe, assim, um negócio meio off-topic, para mim, por isso que se o Grupo Primo ele tivesse ações na bolsa, ele ia ser um diferencial. Porque é uma coisa que as pessoas não conseguem replicar. Eu acho que, assim, plataforma de inteligência artificial, a galera, querendo ou não, vai replicar. Ou se você faz um carro muito legal com uma tecnologia disruptiva, dá 6 meses, alguém vai replicar. Cara, um eletrodoméstico, tudo a galera vai replicar. Mas o que a galera não consegue replicar é a confiança que os clientes têm no Thiago e em você. Isso é irreplicável. Quantos influenciadores de finança novos nasceram nos últimos 5 anos vendo o sucesso seu e do Thiago? Um monte, cara. Se eu bato meu carro numa árvore na Faria Lima, cai em 10 em cima. E detalhe, vocês só cresceram nesse período. Verdade. Tipo, pô, ganharam market share. Então, o Grupo Primo, pra mim, ele tem algo que várias grandes empresas, inclusive dos Estados Unidos, não tem algo que é difícil de você replicar, Confiança. que é a confiança, Confiança e cara. carisma não se produz. Porra, ó que loucura. Né? Mas, enfim. Que análise bem feita pelo Gui. Que é aumento, né? Replicável. Que dia sai o bônus? Nem tudo que é Que dia homem. sai o bônus? Já Nem- saiu? Já fechou o ano? Já ou não? Não. Ainda Nem dá tudo, tempo. nem Ainda dá tudo que é tempo. replicável é bom, calma. Cadê o RH? Cadê o RH? Mas, enfim, eu acho que uma boa parte das coisas, elas são replicáveis. E das empresas que são negociadas na bolsa, elas são replicáveis. Então, por isso que, para mim, é muito difícil, que eu sou um investidor de médio e longo prazo, ficar fazendo stock picking demais, cara. Cara. Porque tudo que toda empresa faz e tem uma margem de lucro alta, pode ter certeza, alguém vai vir na sequência e, cara, replicar. Por mais difícil que seja, inteligência artificial. E a gente tá vendo replicar. Então, assim, só um off-topic aqui do que a gente tava falando, né? Mas esse é um ponto muito relevante. O Jeff Bezos, quando eu li a biografia dele, na Loja de Tudo, ele, durante muito tempo, manteve margens ridiculamente baixas, porque ele falou, não quero competição. Uhum. Porque qualquer coisa com margem muito alta, Quebrou no todo mundo livre, Uhum. você atrai competição, pô. Uhum. Então dá pro cara ter uma margem de 80% e pensar, não, vou ser um monopolista. Dá. Não vai, cara. Não Vai vai. chamar Alguém competição, vai aparecer com Vai levar dinheiro uma parte. falando, eu quero uma parte desse negócio aqui pra mim. Então é Uhum. muito complexo mesmo. Pra você ter um monopólio no mundo livre, é só se o governo tornar o mundo menos livre. Falar, não, essa parte aqui é sua. Uhum. Né? Ou, tipo, um PCC da vida. Ah, você quer competir comigo? Pá, pá, pá. Toma aqui, não vai ter competição não. Aqui é Esquece. monopólio nosso, entendeu? É. E a Coca-Cola? Pois é, não é um monopólio. Mas eles têm realmente uma fatia do mercado muito interessante, porque a marca deles é muito forte. Né? É. A marca deles é muito forte. Talvez